ressaltar em particular a situação de uma prostituta que trabalhava em Salvador e que viajou para a Espanha com recursos próprios, que não teve o passaporte retido, que não sofreu nenhum tipo de violência, não teve nenhum direito violado e retornou como se fosse uma vítima de tráfico, imposta a ela a condição de vítima. E quero relatar também a situação de uma prostituta do Maranhão que viajou convidada para trabalhar na prostituição na Itália e ela teve o passaporte retido, passou por várias privações, obrigada a manter no mínimo 10 relações sexuais por dia, foi ameaçada, consumiu drogas, voltou com problema de abstinência de drogas e a polícia não a reconheceu como vítima de tráfico porque simplesmente ela era uma prostituta. Então, essa questão da prostituição, essa questão da autonomia, a questão das condições pelas quais a pessoa passou, devem ser consideradas. A legislação brasileira fala no artigo 231 da exploração sexual e incluiu o tráfico interno no artigo 231A do Código Penal. Embora seja algo simples, foi um passo de gigante para aquilo que era tráfico de mulheres e que ignorava a situação dos transexuais. Mas o próprio secretário já sinalizou, e nós estamos acompanhando desde a CPI do Congresso Nacional, que a legislação deve mudar e deve ficar mais próxima do Protocolo de Palermo. Nesse sentido, eu quero dizer que nós, quando trabalhamos em outros estados, quando fizemos o diagnóstico das 4 tríplices fronteiras da Amazônia para vulnerabilidade, para verificar a vulnerabilidade de crianças e adolescentes para o tráfico para fins de exploração sexual, esse relatório desse diagnóstico contou com a participação de antropólogos, psicólogos, assistentes sociais, inclusive com a orientação da Adriana Psitelli, que é professora na Unicamp. Esse diagnóstico foi colocado, houve um debate sobre esse diagnóstico na oficina de Recife, onde várias sugestões foram apontadas para o 2º Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Nós ouvimos de agentes públicos, que nós não podemos dizer qual o agente público, em região de fronteira seca, que uma adolescente que está sendo explorada sexualmente / prostituída para ele, porque criança e adolescente não se prostituem, e sim é explorada sexualmente, que atravessasse o rio e ser levada para se prostituir em algum lugar na Bolívia, não era um caso de tráfico internacional de crianças para fins de exploração sexual, e sim aquelas mulheres prostitutas que saem do Brasil para se prostituir na Espanha e Portugal. Se nós temos uma situação como essa, que o próprio agente público tem essa dificuldade, primeiro, de reconhecer que criança e adolescente, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, com a Constituição, o artigo 227 da Constituição, o parágrafo 4º da Constituição, com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é dever de todos nós proteger criança e adolescente, e sabendo que o Protocolo de Palermo considera criança 0 a 18 anos, nós não podemos admitir que um agente da responsabilização e repressão considere uma vítima de tráfico uma prostituta que vai para a Espanha. E mais, observados, que as comunidades indígenas, sim, estão em situação de vulnerabilidade social, de norte a sul, explorada sexualmente, em troca de bolacha, em troca de banho quente, em troca de sanduíche. Isso precisa ser observado.
E que existe corrupção de autoridades? Existe sim. Porque o crime organizado, ele só pode existir com a cooperação do agente público. Porque senão ele não é organizado. Então nós não podemos, por exemplo, ignorar que uma adolescente de 14 anos, que está cumprindo liberdade assistida, porque é uma engolidora de cápsula de cocaína que vem da Bolívia para o Brasil, essa adolescente está cumprindo a LA por causa disso, mas ela passou por uma situação de tráfico interno para fins de exploração sexual para Corumbá. E isso é ignorado. Isso não pode ser ignorado por aqueles como disse muito bem o desembargador Lugon: ninguém é menos pessoa. Nós não podemos admitir de maneira nenhuma, sejam indígenas ou não, brancas, negras, pardas, ignorar que o tráfico interno vitimiza mais crianças e adolescentes. Sabemos o quanto os adolescentes transexuais, que já são discriminadas nos seus estados de origem, pela escola, pela sociedade, pela família, essas adolescentes são aliciadas, principalmente para ir para São Paulo, porque tem a oportunidade de modificar o corpo, várias propostas. Chegando lá, assumem dívidas, ficam encerradas em apartamentos pequenos, sem ventilação, muitas vezes 19 adolescentes trans. E quando uma operação policial se consolida, essas pessoas, seres humanos, e aqui respeitada a legislação que fala da convivência familiar e comunitária do Plano Nacional, que deve ser observado de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Nós temos que pensar que núcleos postos, não importa qual seja o serviço, não basta recambiá-las para o lugar que as discrimina. É necessário que essas pessoas, esses seres humanos, tenham oportunidade de um acolhimento humanizado, de que se possa escutar suas histórias de vida e que se possa organizar com essas pessoas o seu retorno ao estado de origem. Procurar, óbvio, manter o vínculo familiar, estamos falando de adolescentes, mas nem sempre isso é possível. E não por acaso, muitas reportagens, você vê a adolescente sendo entrevistada no aeroporto, sendo entrevistada no estado de origem, e 2 dias depois ela está em São Paulo novamente, em situação de maior vulnerabilidade. Nós estamos indo na contramão quando nós não ouvimos a pessoa em situação de tráfico. Lidar com o ser humano não é um protocolo fechado, um compartimento fechado. Não são apenas pessoas pobres, humildes, como a própria companheira disse. Eu atendi universitárias que receberam propostas de casamento para a Bélgica. Propostas e que acabaram se envolvendo com organizações criminosas. Sim, posso dizer que a maioria das pessoas que atendemos eram pessoas pobres e locais muito distantes. Mas o caso que mais impressionou a nossa equipe foi de uma pessoa analfabeta chegar a Bilbao por conta da ajuda de um namorado, porque existe sim a organização brasileira, ela tem um perfil, uma formatação bem interessante. Existe uma pessoa que tem uma relação de confiança com a pessoa em situação de tráfico, que é um ex-namorado,
que é uma cunhada, uma prima, uma amiga, alguém que conseguiu superar, por exemplo, uma situação de tráfico e comprou um apartamento em Londres e passou a convidar meninas para ir para Londres e de Londres iam para a Irlanda. Existe essa relação de confiança. Então, essa relação de confiança faz com que muitas pessoas, sim, e não é porque a novela vai pautar essa questão. Eu vejo até com tristeza que a educação no Brasil não nos permita dizer que o adolescente tem condição de pensar, de raciocinar, de refletir, de ler um texto e compreender esse texto. Porque por aí começa a prevenção. Precisamos de uma novela para poder dar a capilaridade da compreensão que nós precisamos para esse país. Por mais que se lute, que se consiga, que se fale que aos quatro cantos, mas temos que assistir a novela, temos que parar o Brasil para entender o que é tráfico de pessoas. Quando a vizinha, o vizinho, alguém já passou por uma situação dessa, ou está sendo, nesse momento, aliciada de alguma forma. Essa pessoa analfabeta, sim, saiu do Brasil, com mala comprada, com passaporte achando que ia pegar ônibus no aeroporto. Essa pessoa chegou até Bilbao, porque essa organização criminosa era formada por parentes, por irmãos, primos, pela mãe. Chegando nesse prostíbulo, ela descobriu que estava grávida do namorado. E grávida do namorado, só tinha uma saída para a dona do prostíbulo, que ela fizesse um aborto. E ela não aceitou. Ela é obrigada a manter 8 relações sexuais por dia e pagava multa. Se estivesse se sentindo mal, de alguma forma não aceitasse. E essa pessoa analfabeta, ela conseguiu se livrar desse prostíbulo e foi, sim, ajudada por um padre. Esse boletim foi lavrado na Espanha. Essa pessoa chegou em São Paulo, mas ela não foi atendida no posto. Como que essa pessoa chega até um serviço que tem a compreensão do atendimento, do acolhimento a vítimas de tráfico? Quando nós conversamos com a saúde, e é muito importante o diálogo com a saúde, quando você prepara os hospitais, as UBSs, para compreender tráfico de pessoas, quando você prepara os CREAS e os CRAS, os conselhos tutelares, para compreender tráfico de pessoas, você começa a tirar a situação da invisibilidade. O filho dessa senhora, dessa jovem, que hoje está com 24 anos, ficou doente e a assistente social, que havia participado de uma capacitação, observou ali uma situação de tráfico. E a partir daí, a nossa entidade vem acompanhando essa pessoa que hoje tem superado seus traumas, passo a passo, com a ajuda de atendimento interdisciplinar e também o processo criminal. Lamentavelmente, o aliciador continua solto. O que eu quero dizer com tudo isso é que são eventos como esse, o diálogo com o judiciário cada vez mais ampliado, o judiciário se abrindo mais para esse debate com as organizações sociais, com os outros serviços, nos proporciona, sim, um momento para a gente, minimamente, expressar a nossa preocupação. Porque se você, no plano nacional, você considera que quem vai atender a vítima de tráfico é o CREAS, e quando você consegue que essa pessoa retorne ao seu estado de origem, o CREAS fica a 400 quilômetros de onde ela mora, nós temos grandes chances dessa pessoa não ser o quê? Acompanhada, atendida, etc, etc.
Quando nós recambiamos pessoas sem construir com elas esse retorno, esse plano não é o meu plano, não é o plano da assistente social, da psicóloga, da advogada, o plano é da pessoa. E esse plano não cai do céu, ele não acontece na hora que ela retorna. Ele muitas vezes precisa de alguns dias para que ela pense sobre tudo o que passou. Por isso eu digo e repito, uma cidade como Guarulhos, que tem 1,5 milhão de habitantes, um aeroporto que movimenta mais de 100 mil pessoas, está ligado a mais ou menos 170 países, não tem um espaço de acolhimento. Ou seja, quando a pessoa chega no aeroporto com uma situação de tráfico, nós não temos para onde encaminhá-la. Como que nós podemos falar numa política pública que se sustente? Como se sustentar uma política pública se uma pessoa passou por 12, 14, 15 horas de viagem, ela é de Manaus, ela vem sem dinheiro, passou anos na Alemanha, ficou com uma sensação de isolamento extremo, mal consegue falar, e você tem que colocar no avião e devolver ele imediatamente? Isso não é atendimento humanizado. Pensar em rede, eu acho que o secretário, em algum momento, ele falou sobre isso. Postos requerem o quê? Rede. Rede de atenção, rede de acolhimento, rede capaz de atender sem revitimizar. Quero falar um pouco do que está acontecendo no estado de São Paulo hoje, com mulheres de origem latina, principalmente bolivianas. Eu atendi uma boliviana que ficou 10 meses numa confecção clandestina, 10 meses, que nós chamamos de confecção de portas fechadas. Aí nós já estamos falando de tráfico para fins de exploração de mão de obra, condição análoga à escravidão, 149 do Código Penal e outros. Tá? E o Ministério Público do Trabalho tem se empenhado muito nesse enfrentamento, bastante. A criança dessa senhora nasceu dentro da confecção. Ela não podia sair nem para que a criança tomasse as vacinas. Depois que houve uma operação na região do Pari, essa pessoa saiu dessa condição de cárcere que ela vivia, trabalhando 16 horas por dia numa confecção de segunda a domingo e comendo e bebendo ali, devendo toda a comida e a bebida para o dono da confecção clandestina, tá? Essa pessoa, quando ela deixa essa confecção clandestina, e o Brasil hoje tem se empenhado em regularização migratória e tantos acordos internacionais para que essa pessoa que passou por uma situação como essa, análoga à escravidão, ela possa ficar no Brasil de forma digna. Essa pessoa, depois de 1 ano e meio, nos procurou porque estava sendo ameaçada pelo seu ex-companheiro, porque havia conseguido, vejam, senhores, como é complexo isso, ter a sua própria confecção. E o ex-companheiro estava ameaçando essa senhora porque ela estava competindo com ele. Convidada para entrar no programa de proteção a testemunhas, ela não aceitou. Por quê? Porque precisava tomar conta das máquinas. Eu viajei para São Matias e algumas cidades da fronteira do Brasil com a Bolívia para entender um pouco esse movimento de pessoas vindo para o Brasil para ficar em situação de completa vulnerabilidade. E compreendi bastante essa atitude, que é uma atitude valente, de chegar numa cidade como São Paulo e procurar alternativas de vida, mesmo depois de ter passado por uma situação de exploração de mão de obra, como essa senhora passou. Ela não quis voltar para a Bolívia. São poucos os casos que eu atendo que a pessoa deseja voltar
ou para a Bolívia, ou para o Peru, ou para a Colômbia. Por isso, num contexto do enfrentamento ao tráfico de pessoas, compreender migrações, saber que nós, enquanto seres humanos, acima de qualquer coisa, enquanto pessoa humana, precisamos, sim, nos organizar também em relação ao tratamento que nós estamos dando aos estrangeiros. Porque o que está se passando hoje, um fluxo enorme de pessoas da Bolívia, do Peru, mas também da Nigéria, de outros países, procurando no estado de São Paulo, em outros estados, possibilidade de uma vida melhor. Nesse sentido, eu quero dizer que a contribuição da organização Asbrad tem muito a ver com a nossa militância na defesa da dignidade da pessoa humana, com o nosso ativismo no movimento de mulheres e no movimento nacional de defesa da criança e do adolescente. Muito obrigada.